Será que com o uso de esteroide você pode infartar? É isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, o meu nome é Jorge Yamamoto. Além de médico, eu ensino médicos a tratarem pacientes que usam hormônio. Óbvio, com ética profissional e com assertividade. Então, se você não está inscrito aqui nesse canal, se inscreva imediatamente, porque toda semana tem conteúdo riquíssimo para você. Então, eu vou aproveitar aqui uma pergunta que me fizeram na caixinha de perguntas do Instagram. E se você não me segue no Instagram, conheça todo o meu trabalho que eu faço diariamente lá. Eu vou deixar o link aqui para você conhecer. Então, o Felipe Rodrigues, ele me perguntou o seguinte: esteroides anabólicos aumenta o risco de infarto ou isso depende do fator genético? Essa pergunta ela é muito capciosa. Então vamos conversar a respeito de tudo isso. Bom, sim, a resposta é sim. O esteroide ele pode sim aumentar o risco de ter um infarto. A questão é, existe um fator direto do esteroide e existe um fator indireto. Nós vamos conversar o seguinte. Então vamos pontuar algumas questões. O uso de esteroide, que é a própria testosterona e derivados da testosterona, que você conhece como oxandrolona, estanozolol, oximetolona, que é o hemogenin, boldenona, trembolona, primobolan, que é a metenolona e assim por diante. Nós temos que entender que alguns esteroides, um grande exemplo é a trembolona, existe um efeito cardiotóxico. O próprio esteroide tem um efeito tóxico no coração. Essa é uma primeira questão que eu tenho que pontuar com você. Imagina que o coração, existe um bombeamento do átrio para o ventrículo e esse ventrículo ele vai bombear para o corpo inteiro. Então, além de ter esse movimento de diástole e sístole, o coração ele dá uma torcida. Por isso que existe um exame um pouco mais específico chamado Echodoppler Strain, que a gente consegue avaliar muito previamente essa perda da torção do coração. E isso o esteroide ele pode contribuir. Então, sim, esse é um primeiro motivo. Um segundo motivo, que acaba sendo um pouco mais clássico, é o aumento do que a gente chama de hematócrito, que é a grossura do sangue, a concentração do sangue. E esse é um fator que a gente consegue medir através do hemograma. Pega o seu exame lá no hemograma completo. Você vai ver que vai ter um parâmetro chamado hematócrito, que a gente mede em porcentagem. Então é ideal que esse hematócrito ele não suba mais que 52%, no máximo 54% para você que é homem. Então um sangue mais grosso, imagina que o coração ele teria uma maior dificuldade em bombear esse sangue. Isso faz com que eu aumente a pressão arterial, outro risco para uma chance de infarto. Além disso, existe uma coisa chamada tríade de Virchow. Que papo é esse, Willis? Onde estase sanguínea, ou seja, que um sangue mais grosso teria uma dificuldade, de caminhar ali no vaso sanguíneo. Reações de hipercoagulabilidade, aquele indivíduo que geneticamente já tem uma tendência de formar coágulo, e lesão endotelial, tudo que lesa o vaso sanguíneo, leva ao aumento do risco de eventos tromboembólicos, ou seja, a coagulação. E esse coágulo ele parar, por exemplo, no cérebro, que vai gerar um AVC, e parar no coração, que gera um infarto, daí a resposta da pergunta, uma trombose, um tromboembolismo pulmonar e assim por diante. Então, esse é o fator mais comum que leva o indivíduo que usa esteroide, principalmente aquele indivíduo que abusa do esteroide, ao infarto. Além disso, existe um outro fator que pode contribuir com a chance de infarto, são pessoas que fazem o uso, principalmente ligado a esteroides orais, onde vai ter um grande prejuízo nas frações do colesterol, principalmente diminuindo o HDL e aumentando o LDL, aumentando o risco cardiovascular. E isso também leva ao aumento do risco de infarto. Então, o que eu quero pontuar com você? Existem esses fatores que intrinsecamente, que esse indivíduo ele teria um risco maior de infartar. Claro que isso é dose dependente, isso é esteroide dependente, todos os esteroides não se comportam de formas iguais, mas também nós temos que considerar também os fatores indiretos. Esse indivíduo ele está usando esteroide, mas ele está comendo muito mal. Então,
Claro, o próprio uso de esteroide aumenta esse risco, mas e a alimentação dele? Excesso de carboidrato, alimentos inflamatórios, muita gordura na dieta, isso tudo vai contribuir mais ainda com esse risco cardiovascular. Ele está usando esteroide, mas ele não faz cardio, ele só quer saber do treino de musculação. Então ele poderia ter uma melhora da sua saúde cardiovascular. Ele não bebe água. Esse indivíduo ele não come vegetais, ele não se alimenta bem, ele usa álcool. Então tudo isso são fatores que vão contribuir mais ainda para a chance de um evento cardiovascular, como por exemplo um infarto. Agora, o fator genético também é algo crucial nesse risco de ter um infarto. Existem pessoas que são mais responsivas no aumento do hematócrito. Existem pessoas que têm uma piora mais facilitada do colesterol. Existem pessoas que aumentam mais facilmente a pressão arterial. Então tudo isso também eu tenho que considerar. Mas qual que seria todo o resumo da ópera? Quando você faz usos em doses muito altas do esteroide, acima daquelas que você produz de testosterona, você automaticamente já está aumentando o seu risco cardiovascular de ter um problema de coração e vaso sanguíneo. E um deles é o infarto. Por isso que se você está fazendo uso de esteroide, já que você está correndo esse risco, então o que a gente deixa como recado? Se você já está fazendo uso de esteroide, procura um acompanhamento médico para você ir acompanhando esse uso, reduzindo os riscos e pegando alterações muito prévias, como por exemplo, o que eu já comentei com você, o Echodoppler Strain, que você consegue pegar muito previamente essas alterações cardíacas. De qualquer forma, eu espero ter te ajudado. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Eu terei o maior prazer em ler, em criar conteúdo para você, para poder te ajudar no seu conhecimento e na sua saúde. E se você não me segue em todas as minhas redes sociais, você está perdendo uma grande oportunidade, porque todos os dias eu te dou conteúdo riquíssimo. Então estão todos os links aqui, eu espero ter te ajudado, grande abraço e acompanhe os próximos conteúdos. Tchau, tchau!